Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a perestroika e o fim da União Soviética. Então, vou falar para vocês hoje sobre o processo, que acabou gerando o fim da União Soviética, onde o último líder soviético, Mikhail Gorbachev, criou algumas medidas para tentar solucionar a crise e acabou gerando ainda mais a fragmentação, o fim da União Soviética. Acabou acelerando esse processo. Aqui eu coloquei uma linha do tempo com a situação da Rússia durante o Império Russo até a União Soviética. Então, no século XV, houve a unificação do Império Russo sob o poder dos czares, que governavam com mão de ferro, tinham um poder autocrático, controlavam todo o poder, tinha um poder muito autoritário. No século XVI ao século XVIII, durante esse período, eles expandiram o Império Russo. O Império Russo ficou muito grande, ficou 3 vezes o tamanho do Brasil. No século XIX, a Rússia passou, então, por um surto industrial, passando pela segunda Revolução Industrial. Tal como ali os Estados Unidos também passou, o Japão, alguns países da Europa Ocidental. Porém, a situação da população camponesa, operária, era caótica, Então, a população vivia de maneira muito explorada, Vivia massacrada, pelo czar, vivia em condições de vida péssimas. E aí isso acabou gerando a chamada Revolução Russa, que aconteceu em 1917. Com a Revolução Russa, eles implantaram o socialismo sob a liderança do Lenin, e em 1922 ele assinou a Constituição que criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a União Soviética surge em 1922. E agora nós vamos entender como foi esse processo de crise do socialismo. Então, por que a União Soviética não deu certo? Então, desde que eles introduziram o socialismo na União Soviética, na Rússia, primeiro em 1917, depois a criação da União Soviética, desde 1917, a Rússia passou a ter um poder muito centralizado nas mãos do Partido Comunista. Então, havia muita burocracia. Então, essa centralização do poder foi responsável pelos maus resultados na agricultura, na indústria civil, pela brutal repressão a todos aqueles que se opunham ao governo. Todo aquele que era contra o governo era perseguido. É até interessante pensar que Lenin era o líder dos soviéticos, que lutaram contra o poder autoritário do czar. Só que depois que ele se tornou líder, ele acabou perseguindo os sovietes e exerceu um poder tal como o czar, um poder autoritário. Aqui eu coloquei uma imagem de Moscou, hoje capital da Rússia. Aí o Lenin, o líder dos sovietes. E o Lenin discursando no Congresso dos Sovietes. Aí o território da União Soviética, que envolvia 15 repúblicas. E aí, depois do Lenin, quem assume é o Stalin, E o Stalin, ele instaurou um período de muito autoritarismo. Durante seu governo, houve muitas mortes, Ele perseguia todos aqueles que eram contra ele exerceu um poder populista, a gente fala, Perante a população, ele se mostrava o paizinho, bonzinho, mas no fundo, ele era um governante super autoritário, Governava com mão de ferro. Então, ele governou de 1924 até 1953 e eliminou qualquer forma de oposição, incluindo até as lideranças do próprio Partido Comunista. O Stalin, então, ele gerou um massacre de milhões de pessoas confinadas em campos de concentração na Sibéria, Porque pessoas que eram contra o governo eram perseguidas. E ele mostrou sua face terrível, avassaladora contra essas pessoas, contra essa democracia da União Soviética. Não existia democracia. E aqui está mostrando até uma imagem comparando o Stalin ao Hitler. A enorme mistura de nacionalidades e etnias presente na maior parte dos países da CEI hoje, se nós analisarmos ali os países que compõem a CEI, existe uma diversidade étnica muito grande. E isso foi decorrente de uma política feita por Stalin. Ele obrigou milhões de pessoas a migrar para outras repúblicas, russos para a Ucrânia, Belarus e Cazaquistão, ucranianos e cazaques para as repúblicas vizinhas. Ele queria misturar todo mundo ali, porque a União Soviética havia uma série de etnias. E aí, para evitar que essas etnias buscassem independência, buscassem se separar da União Soviética, ele misturou todo mundo. A intenção dele era criar um nacionalismo soviético. Então, essa política foi chamada de política do liquidificador,
que consistiu na tentativa de misturar as diferentes nacionalidades, evitando que cada uma continuasse concentrada no próprio território. Então, o objetivo era enfraquecer os diversos nacionalismos e criar no seu lugar um sentimento nacional, né, um sentimento soviético. E aí, o que acontece? Durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética lutou ao lado dos aliados, né? Foi uma aliada circunstancial dos Estados Unidos, e depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, ela passou a rivalizar com os Estados Unidos na chamada Guerra Fria, né? A União Soviética se tornou uma superpotência, os Estados Unidos também, e aí eles passaram a disputar a supremacia mundial, né? Nunca chegaram a se confrontar em campos de batalha, mas havia uma constante ameaça, por isso o termo Guerra Fria, né? E nesse período eles investiram muito na corrida armamentista e na chamada corrida espacial. O que é a corrida armamentista? Um queria ter uma arma mais potente, né, para acabar com o planeta do que o outro. Então, na verdade, eles sabiam que não seria interessante que eles se confrontassem, mas era importante mostrar, né, o poder bélico que eles tinham perante o mundo. E aí o mundo inteiro ficou com medo, era aquele período em que a guerra era improvável, provavelmente não aconteceria, mas a paz impossível, né? E aí o que acontece? Gente, eles investiram muito, né, na indústria bélica e também na indústria espacial. O que seria essa corrida espacial? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética investiram muito na tecnologia espacial para criar uma tecnologia mais aprimorada para mostrar poder, né? Uma tecnologia que alcançasse o espaço. E com isso, a União Soviética canalizou grande parte dos investimentos na indústria bélica e na indústria, né, espacial, na corrida espacial. E o setor agrícola passou a apresentar taxas de crescimento negativo diversas vezes. De 1971 até o fim do século XX, as baixas taxas de crescimento na economia civil se mantiveram. Então, a partir da década de 70, a crise vai se aprofundando. Quais os principais motivos para a crise, então, da União Soviética? Altos investimentos na corrida armamentista e espacial, investimento insuficiente na indústria de bens de consumo, redução da produção agrícola, né? As técnicas eram ineficientes, alguns problemas climáticos, recessão, miséria, descontentamento popular, desabastecimento, inflação, desemprego e as pressões externas do bloco capitalista. A própria população percebia todo o progresso do lado capitalista e viam ali o atraso. E na União Soviética, as empresas eram estatais, não havia concorrência. Como elas não competiam, não havia necessidade de melhorar o produto para poder vender mais, né? Como acontece no capitalismo. Então, como não havia concorrência, houve um grande atraso tecnológico. E aí começou a faltar produtos, né? Havia carência de produtos básicos, alimentos, eletrodomésticos também, sapatos, roupas, e havia filas enormes para adquirir produtos que faziam parte do cotidiano dos soviéticos. Para comprar um pão era uma fila. Às vezes você queria comprar, mesmo a pessoa que tinha condições, vamos supor, queria comprar um carro. Ela ia numa lista, né? Selecionava ali o produto, depois chegava, quando chegava, né? E assim, enquanto a maioria da população vivia uma situação crítica, existiam os membros do Partido Comunista que tinham muitos privilégios. Então, assim, as desigualdades foram amenizadas, mas não foram, né, eliminadas. Os membros do Partido Comunista tinham muitos privilégios que eram privados, né, para a população. A população não tinha muitos direitos, não tinha muitos benefícios. E aí, diante desse quadro triste, né, e crítico, entra como líder da União Soviética, né, secretário-geral do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev. Tá? Secretário-geral era o cargo máximo, né, da União Soviética, secretário-geral do Partido Comunista. E aí ele entrou em 1985. E diante da crise, ele tentou criar algumas medidas para tentar amenizar o sistema, né, algumas medidas liberalizantes. Então, com a finalidade de solucionar o crescente atraso da ex-União Soviética em relação aos Estados Unidos, ao Japão e a muitos países da Europa Ocidental, Gorbachev criou, então, a chamada perestroika. A palavra perestroika é uma palavra de origem russa e significa reestruturação. O que ele fez com a perestroika? Ele permitiu que algumas empresas privadas fossem abertas, né? Ele permitiu que entrasse o capital estrangeiro. Ele passou a canalizar grande parte dos investimentos na indústria de bem de consumo. Então, ele passou a fazer uma reestruturação, tá? Então, lá em russo, reestruturação foi uma proposta tomada por Gorbachev em 86, né? Ele assumiu em 85 e 86 ele já criou a perestroika. É uma proposta econômica e geopolítica para superar os limites do socialismo e uma tentativa de modernizar o país. Ele pretendia tornar a economia soviética menos dividida entre o setor militar e civil, desviando recursos do setor militar
para as indústrias de bens de consumo e também para a agricultura. Então, era necessário desviar recursos para o setor de bem de consumo, que estava muito atrasado, né? Sobretudo no setor da informática, robótica, tecnologia, né? Eles canalizaram muitos recursos para o setor militar. E aí a gente fala o seguinte, por exemplo, em relação ao computador, né? Enquanto nos Estados Unidos a gente fala que era computador de mesa, na União Soviética era do tamanho de uma sala de aula. O atraso tecnológico era muito grande. Então, a baixa competitividade, aliada ao atraso no setor da informática, provocou uma larga diferença entre a União Soviética e as economias mais industrializadas do mundo. Então, a população passou a perceber essa diferença e ficou muito descontente, a população estava muito descontente. Diante disso, Gorbachev criou também a Glasnost, que em russo significa transparência. A Glasnost, ele pretendia maior transparência política, né? Então, ele permitiu maior participação popular, né, deu maior abertura, acabou com a censura, ele libertou alguns presos políticos, permitiu pluripartidarismo, então houve maior liberdade para a população. E o resultado foi que, com essas mudanças, as repúblicas passaram a desejar independência, né? O resultado foi que muitos queriam mais mudanças e alguns, né, a linha dura do Partido Comunista, que era beneficiada com o sistema, não gostou. Então, assim, ele acabou gerando muita insatisfação, né, e acabou dividindo a sociedade em 3 grupos aí, né, a ala conservadora, que não queria aquelas mudanças, a ala progressista, que queria mais mudanças, e ainda havia, né, algumas nacionalidades ali nas repúblicas, algumas pessoas nas repúblicas que queriam a independência, né, que queriam se desvincular da União Soviética. Então, a grave crise econômica do país havia afetado de maneira diferenciada as repúblicas que formavam a União Soviética. E os privilégios que favoreciam a Rússia não passaram despercebidos. Então, assim, eram 15 repúblicas, a Rússia era menos prejudicada pela crise. Aí as outras repúblicas passaram a buscar a independência. Então, pode-se dizer que a perestroika e a glasnost acabaram em agosto de 91, por ocasião da oposição popular e a um frustrado golpe militar. Né? Como eu falei para vocês, Gorbachev passa a enfrentar a oposição de 3 grupos aí. A linha dura, stalinista, que tentou um golpe militar, que nós vamos falar, que buscava a manutenção do sistema, não queriam nem a glasnost, nem a perestroika, porque eles eram beneficiados, né? A ala progressista, liderada por Boris Yeltsin, que acabou se tornando o primeiro presidente da Rússia independente, queriam a aceleração das reformas, mais mudanças, e aqueles que buscavam autonomia das repúblicas, né, que compunham a União Soviética. Então, a linha dura era representada por uma corrente chamada de stalinista, representada pelas camadas dominantes que se sentiam atingidas pela abertura econômica e política, né? Então, eles queriam que o Partido Comunista continuasse mandando no país de maneira arbitrária, né, que continuasse centralizando as decisões. Agora, a ala progressista, né, eles pressionavam Gorbachev para mais mudanças, né, eles criticavam o ritmo lento da abertura da economia e queriam maior democratização ainda para a vida política. Finalmente, as repúblicas também desejavam, né, independência. Pelo menos até agosto de 91, o setor mais forte era a linha dura. E eles frequentemente aventava-se a possibilidade de um golpe comandado por esse setor, o que de fato aconteceu. Então eles planejaram um golpe, né? Gorbachev estava de férias na Crimeia, e aí ele foi mantido prisioneiro pelos golpistas lá por 3 dias. Por quê? Gorbachev, diante do descontentamento das repúblicas, né, elas queriam mais autonomia, ele ia assinar o Tratado da União. O que era o Tratado da União? Era um acordo que objetivava manter a integridade da União Soviética, ela continuaria a existir, porém, ele faria algumas concessões aos interesses das repúblicas, ou seja, ele daria mais autonomia para as repúblicas. E aí essa ala conservadora não queria isso, né? Então, quando eles iam assinar esse tratado, eles fizeram esse golpe. Quando ia haver a assinatura desse tratado, essa ala dura, né, essa ala conservadora aí tentou um golpe para depor o Gorbachev, e a tentativa deles era criar uma junta que substituísse, né, o Gorbachev para impedir essa abertura política e impedir essa autonomia das repúblicas. Ocorreu, então, uma rápida e maciça reação da população que se opôs a esse golpe, tá? Então, o que acontece? Eles colocaram os tanques nas ruas, prenderam o Gorbachev lá na Crimeia, né? Ele ficou lá, acho que eles
ele estava de férias, eles aproveitaram e seguraram ele ali, né? Ele foi mantido como prisioneiro pelos golpistas. Só que aí os golpistas colocaram os tanques nas ruas, só que os golpistas não esperavam a manifestação popular, que foi acompanhada pela reação de políticos progressistas e de outros políticos, né, ligados aos interesses nacionais de suas repúblicas. Então, quer dizer, houve ali parte da população que não aceitou esse golpe. E aí eles... A manifestação popular, né, invadiu as ruas, impediu que os tanques, né, tomassem conta. Manifestação popular nas ruas de Moscou, na antiga União Soviética, em agosto de 91. A população se opôs ao golpe, articulado pela linha dura do Partido Comunista para depor Gorbachev. Aqui observe as barricadas construídas nas ruas por manifestantes para impedir a circulação dos tanques. Então, o Boris Yeltsin subiu no tanque, não aceitaram, né, o golpe. A reação ao golpe praticamente esvaziou o poder centralizado do governo soviético estabelecido em Moscou e fortaleceu as diversas autoridades regionais das repúblicas, inclusive da própria República Russa. E aí, após a rendição, né, dos golpistas e a libertação de Gorbachev, percebeu-se que ele já não tinha mais autoridade, não tinha mais poder, por mais que ele quisesse manter a união, né, das repúblicas, manter a União Soviética, ele não conseguiu. Ele acabou renunciando, né, em dezembro de 1991. Aí tá, segundo Condoleezza Rice, especialista em Rússia e conselheira de segurança nacional do governo dos Estados Unidos, foi de fato triste ver Gorbachev voltar, praticamente sem saber o que tinha acontecido, porque ele ficou afastado, deram um golpe, e aqui tá mostrando, né, quando ele renunciou, foi televisionado. Tem até esse vídeo aí no YouTube. Aqui o Boris Yeltsin, que assumiu o poder da Rússia, e em setembro de 91, antes mesmo de acabar a União Soviética, as repúblicas bálticas, né, Lituânia, Letônia e Estônia, conquistaram a sua independência. Fato imediatamente reconhecido pela ONU e pela maioria dos países, inclusive pela Rússia. E aí as demais repúblicas, né, se mantiveram juntas por algum tempo até que houve a separação definitiva, quando Gorbachev renunciou. Então é isso, gente. Aqui eu falei para vocês sobre o fim da União Soviética, os motivos da crise, e em sala nós falaremos mais com detalhes, né, sobre esse assunto.